Apresenta-se agora um método alternativo para o cálculo da flecha e da rotação em vigas sob a ação de cargas transversais. Este método é denominado o método da unidade fictícia de carga ou o método de Maxwell-Morley. Este método baseia-se no teorema de Castiglione. Para compreender o teorema e, portanto, o método da unidade fictícia de carga, vamos então considerar uma viga muito simples. Poderá ser então uma viga encastrada do lado esquerdo e com uma carga concentrada do lado direito. Temos então em A o encastramento e em B a viga está livre. Vamos considerar os eixos então Y e X e um comprimento para a viga de L. Pretende-se então saber qual é que será o deslocamento vertical, portanto o deslocamento transversal, YB. Bem, o teorema da unidade fictícia de carga, o que então manda fazer é calcular para a viga original, com a carga concentrada, calcular então o diagrama de momentos. Vamos então calcular o diagrama de momentos para este caso, sabendo então que temos um comprimento L. E após fazer o cálculo das reações e a obtenção do diagrama de momentos, seremos capazes então de obter este diagrama de momentos. A carga vindo em newtons, este diagrama de momentos virá em newtons metro. A equação, considerando então que o x se desenvolve em A da esquerda para a direita, será algo como note-se que quando x é igual a 0 teremos então aumento menos PL e quando o x igual a L teremos então aumento nulo. Portanto, esta será de facto a equação do diagrama de momentos. E de seguida, calcula-se também agora a mesma viga, mas vamos colocar no ponto B uma unidade fictícia. Chamemos a esta unidade fictícia de carga, de valor 1. As suas unidades são adimensionais, não têm qualquer tipo de unidades, não é newtons. Construímos então, também para este tipo de carregamento, o correspondente diagrama de momentos fletores, mas fictícios. Teremos então algo deste género. Aqui a linha base, e vamos chamar a este diagrama de momentos fletores fictício, vamos colocar aqui um M e uma barra superior. Será então em grandeza adimensional vezes metro. Também ele será negativo e aqui teremos o valor de menos L. A expressão deste momento será então, após o cálculo, verifico que será menos L mais X. O método da carga unitária, o que manda fazer então para obter a flecha em B é o integral da expressão de momento proveniente da carga real multiplicado à expressão do momento proveniente da unidade de carga fictícia, m bar, a dividir por EI dx. E os limites desta integração são entre 0 e L, o comprimento da nossa viga. Isto dará então igual ao integral entre 0 e L da expressão menos PL mais Px, que multiplica a menos L mais x. Tudo sobre EI dx. O integral desta expressão dará então PL ao cubo sobre 3EI. Note-se que deu positivo. Quando dá positivo, significa então que o sentido do deslocamento é igual
à carga unitária. Ou seja, neste exercício, uma vez que a carga unitária, portanto a unidade fictícia de carga, foi considerada para baixo, renote-se aqui o 1, então também o deslocamento irá ser descendente. Caso tivesse dado negativo, queria dizer então, caso a solução tivesse sido negativa, queria dizer então que era nesse sentido contrário à unidade fictícia de carga. As unidades da solução vêm em coerência com o sistema utilizado. Neste caso, utilizei newtons-metro, portanto, isto virá em metros. Este método é interessante para obter as flechas e rotações em pontos muito particulares da nossa viga. Não obtemos, com este método, expressões completas em função de x. Obtemos apenas resultados pontuais. Pretende-se agora utilizar a mesma técnica, portanto, o método da unidade fictícia de carga, mas para saber a rotação que se dá na secção B. Portanto, o θB. O que se vai fazer, então, é reproduzir, como há pouco, a viga novamente, e vai-se voltar a calcular a viga, tal e qual como ela é, em termos de esforços e geometria. Considera-se novamente a carga P, aplicada ao longo do comprimento L, entre A e B, e obtém-se para esta carga P o diagrama de momentos fletores. É óbvio que irá dar o mesmo diagrama. Como tal, já compreendemos que apenas é necessário fazer este cálculo uma vez, pois ele será sempre o mesmo para qualquer tipo de variável que se esteja a estudar, quer seja rotação, quer seja então um deslocamento vertical. Continuamos a ter aqui menos PL e a expressão de momento continua a ser como é há pouco. Apenas a vou escrever com outro arranjo. É a mesma expressão. Bem, a esta expressão, então, podemos considerar agora uma unidade fictícia de carga aplicada em B, mas que esteja de acordo com uma rotação. E essa unidade fictícia de carga é então um momento fictício. Será então este uma unidade fictícia de carga em forma de momento. E será 1, mas não serão newtons metro, serão então adimensional vezes metro. Calculam-se então as reações em A e, de seguida, pode-se calcular o diagrama de momentos. Neste caso, o diagrama de momentos será constante entre A e B e negativo, com valor de menos 1, qualquer coisa, portanto, adimensional metro. A expressão deste diagrama é m barra, pois estamos na unidade fictícia de carga, igual a menos 1. É uma constante. E agora como se calcula a rotação B? É como há pouco. A rotação B é igual ao integral entre 0 e L do momento proveniente da carga real multiplicado ao momento proveniente da unidade fictícia de carga sobre EI, o integral ao longo de x. Isto dará então esta expressão que dará note-se que deu positivo. Isto significa então que o sentido da rotação é equivalente ao sentido da carga fictícia, da unidade fictícia de carga. E repare-se que a unidade fictícia de carga é no sentido horário, o que significa então que a rotação
também será no sentido horário. Nunca nos podemos esquecer que o sinal, então, está dependente e identifica a coerência com a unidade fictícia de carga. Caso tivesse dado sinal menos, significaria então que seria sentido contrário. As unidades de rotação serão então coerentes com as unidades utilizadas na resolução do exercício. Portanto, neste caso, virão em radianos. Note-se que, mais uma vez, se obteve o valor da rotação num ponto muito específico da viga, no ponto B, e não se obteve uma expressão em função de x para a rotação, ou seja, este valor é apenas para o ponto B e nenhum outro ponto. Antes de avançarmos para exemplos mais exigentes, vejamos então mais um caso. Temos então uma viga que tem uma carga distribuída ômega-x. E em A temos um apoio duplo e em B temos um apoio simples. Pretende saber, a meio vão, por exemplo, no ponto C, qual o deslocamento transversal. Bem, a primeira coisa a fazer, então, utilizando o método de unidade fictícia de carga, é reproduzir novamente a viga e calcular para a carga real e para a geometria real e para os apoios reais, calcular então as reações e, de seguida, os diagramas de esforços transversos e momentos fletores. Vamos supor então que fomos capazes de obter o diagrama de momento fletor proveniente então deste carregamento. Temos aqui o ponto A, aqui o ponto B, e este será então o diagrama de momento fletor. E virá, por exemplo, em newtons metro. O comprimento total da viga será então L. Eu quero saber o deslocamento transversal no ponto C. Por conseguinte, vou colocar, então, uma unidade fictícia de carga de valor 1, adimensional, na posição C. E vou calcular, então, para a geometria real e para os apoios reais, esta situação. Obtendo, então, um diagrama de momentos agora, que será algo deste género. Portanto, valor nulo em A e B, e um valor máximo, mesmo sobre C. Mais uma vez, tenho então L sobre 2, L sobre 2. Note-se que este é o ponto C. Se olhar aqui para a minha viga, verifico então que deste lado aqui, do lado da carga fictícia, o que eu tenho é dois segmentos. Tenho o segmento entre A e B e tenho o segmento entre C e B. Tenho então que, obrigatoriamente, dividir estas equações dos diagramas de momentos também em duas expressões. Tenho que ter o diagrama de momentos entre A e B e o diagrama de momentos entre C e B. Temos então diagramas de momentos da carga real e temos diagramas de momentos da carga fictícia. Entre o troço AB e depois entre CB. Pois bem, neste caso, YC, portanto a flecha no ponto C, é dada pela expressão
integral do momento da carga real vezes o momento da carga da unidade fictícia sobre a i dx. E neste caso, então, vamos ter que separar o integral entre o ponto A e C e o ponto C e B. Ficaremos então com o integral entre 0 e L AC do momento AC da carga real vezes o momento da carga fictícia entre A e C. E este integral soma o integral entre C e B, portanto, definido entre 0 e o comprimento LCB, do momento da carga real, que se dá entre C e B, vezes o momento da carga fictícia, que se dá entre C e B. Se mais segmentos tivéssemos, teríamos então que dividir cada uma das equações dos momentos nesse número de segmentos. Caso agora pretendêssemos saber a rotação no ponto C, então o processo de resolução era muito semelhante. Teríamos que considerar novamente então a viga com a sua geometria real entre A e B e com os apoios lá instalados e a carga distribuída também entre A e B. Já sei que iria ter que parar no ponto C, pois em C tenho uma informação que quero obter, que é a rotação do ponto C, e iria construir, para esta viga, iria construir o diagrama de momentos. Entre A, portanto iniciei em A em 0, e uma parábola até B. Este seria então o nosso diagrama de momentos, o qual viria na unidade que teria a ser usada. Neste caso, teríamos então L sobre 2, L sobre 2. E teríamos então aqui uma expressão para o momento entre A e C e aqui uma expressão para os momentos entre C e B. Bem, a isto iríamos ter então que somar agora uma outra análise. Esta análise seria entre A e B. Iríamos colocar então aqui em C uma unidade fictícia de carga na forma de momento. Ficaria então 1 qualquer coisa vezes metro. Obtinha então para este tipo de carregamento, obtinha o diagrama de momentos. Seria 0 em A, pois há um apoio duplo, e seria também 0 em B, pois é apoio simples. E aqui no centro teria uma diferença então de 1, e este seria o meu diagrama de momentos. Note-se que iria ter um diagrama de momentos para a unidade fictícia de carga entre A e C e outro entre C e B. No final, caso quisesse obter então a rotação em C, prosseguia e não pode esquecer aqui das unidades, portanto continuo a ter o ponto C é L sobre 2. Então, como estava a dizer, para o θc continuava a usar a expressão do integral entre 0 e L do momento da carga real vezes o momento da carga da unidade fictícia de carga a dividir por I. E dividia então em duas componentes. A componente entre A e C, portanto LAC, o momento da carga real, multiplicado pelo momento da unidade fictícia de carga, tudo sobre I, dx, mais o integral entre C e B do momento da carga real, multiplicado pelo momento da unidade fictícia de carga, dx. E desta forma seria capaz de obter então a rotação na secção C.